Segundo Reis, capítulo número 5. Todos encontraram aí? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Verso 5, o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. Até aqui, mantenha a tua Bíblia aberta, por favor, feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós continuamos te bendizendo, te agradecendo, te louvando pela oportunidade que nos é dada, Senhor, de estar em tua casa, de poder ouvir a tua voz a partir da palavra, seja aqui, ó Deus, presencialmente ou através da transmissão, ó Deus, onde estiver chegando, ao lar que estiver chegando. E o nosso desejo, Pai, fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. A tua palavra, ela tem liberdade para nos moldar, para, ó Deus, nos corrigir, para provocar em nós mudanças, Senhor, significativas, Pai. É assim que nós queremos apresentar ao Senhor o nosso coração, que seja terreno fértil, Senhor, nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Sabe, pensando ainda, e nós estaremos volta e meia durante esse ano falando a respeito de frutificação, porque é a máxima que nós queremos transmitir e compartilhar com a igreja, de maneira que todos os nossos corações estejam inflamados e ardendo nessa vertente. É por isso que quando a gente olha para a Bíblia, nós não vemos uma vida cristã sem fruto. Vida cristã é sinônimo de fruto. Todo aquele que foi convertido, lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele é convidado para uma vida de frutificação. E quando a gente olha para alguns textos das Escrituras, e ainda mais pensando hoje em uma temática também missionária, eu começo a ver alguns momentos da história e da narrativa do Antigo Testamento que são especiais demais para a gente, quando a gente quer se encontrar dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque se perguntar para você onde é que você gostaria de ser usado, onde é que você gostaria de revelar o seu talento, o seu dom, certamente seria em lugares completamente diferentes desse que nós lemos aqui agora. Nós queremos ser usados em lugares, de alguma forma, onde vai tornar mais especial o talento e o dom que Deus nos deu. É assim que funciona, querendo ou não, irmãos. Porém, quando a gente olha para o texto de 2 Reis, capítulo 5, e é uma história conhecida porque ela narra a história de um grande general de guerra chamado Naamã. Naamã é um grande general da Síria que, diga-se de passagem, as Escrituras nos diz que ele foi abençoado por Deus. Eu quero chamar a sua atenção para as Escrituras. Se você tem aí a tua Bíblia aberta, o verso 1 vai dizer que
Porque por meio dele, o Senhor, e todas as vezes que você no Antigo Testamento encontrar Senhor total em maiúsculo, é porque a expressão máxima de Yahvé, como o Todo-Poderoso, não sei quantos aqui vão lembrar quando o vírus do HIV, ou popularmente chamado como AIDS, quando alguém recebia um diagnóstico desse, irmãos, era uma sentença de morte. Alguns duravam 2 anos, 3 anos, como muito. Lembro-me de uma prima distante que residia aqui em Cariacica, e ela foi diagnosticada com o HIV, ela contraiu fazendo uso de drogas injetáveis naquela época. E uma mulher bonita, uma jovem bonita que foi definhando e vegetando a ponto de vir a falecer. Era um terror quando eu ouvia a palavra AIDS, HIV, porque a minha lembrança era dela. É a mesma coisa ouvir a palavra lepra nas Escrituras. É uma sentença de morte. É uma sentença de fim de vida. É uma sentença de que já não há mais esperança alguma. E é esse personagem, o Naamã, que diante do enredo com a serva dentro da sua casa, então uma esperança brota, ele recorre até o rei envia carta ao rei de Israel, na esperança de que o profeta habitasse no palácio, no lugar de privilégio, quando não era lá que o profeta estava. Ele vai até o encontro do profeta. Depois de todo episódio, o rei de Israel tem uma atitude um tanto não tão diplomática diante da carta, da resposta, melhor dizendo, da pergunta e do pedido do rei da Síria. Ele é enviado até a casa do profeta. O profeta faz com ele pouco caso, por assim dizer, porque sequer o recebe, é o servo que o recebe, que transmite as orientações, e ele vai até o Jordão, um rio não tão desejado para se banhar, sobretudo comparando com os rios de Damasco. Mas ele cumpre, depois de que ele ouve, seria muito isso que está te pedindo, ou seja, para alguém que está em fase terminal, que não tem mais nenhuma solução, o que é banhar, mergulhar 7 vezes no Jordão? O que é fazer isso? Não é nada demais. E então ele vai e faz isso, a cura acontece na vida dele, e é essa a história narrativa da vida de Naamã. Mas não é dela que eu quero que você possa refletir comigo nessa noite. É da atitude dessa garota. É do que acontece com a vida dessa garota, dentro desse ambiente, dentro dessa casa, porque ela vai servir fora de casa, ela vai florescer, vai frutificar em um ambiente que talvez nenhum de nós nos sentiríamos chamados para tal tarefa. Olha que o verso 1, ele vai narrar, dizendo: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Algumas versões dizem de muito prestígio, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Mas ele era herói de guerra, porém sofria da lepra. Sabe, queridos, quando a gente olha para o quadro de Naamã, e o porém e o mais da vida de Naamã, muitas vezes é o porém e o mais das nossas vidas, quando a gente contempla um quadro como esse. Porque a lepra aqui também, ela simboliza para a gente uma vida de condenação pelo pecado. Não é que era o caso, mas ela transmite para a gente a mesma ideia de alguém que é condenado à morte, que está condenado à morte e que não tem solução.
Alguém que, se você for falar para ele, procura isso, ele vai procurar, vai para tal canto, ele vai ir. E não é diferente daquilo que a gente vê hoje em dia, e muitas pessoas que estão tentando encontrar a vida, e tentando encontrar a solução, de uma forma que não traz para ele um resultado definitivo. E Naamã é esse grande herói, porém leproso. Porque lá no fundo todos nós temos uma pequena lepra. Lá no fundo todos nós temos uma pequena lepra. Quando a gente olha para as nossas qualidades, para tudo aquilo que a gente é bom, mas lá no fundo a gente fala: eita, mas eu ainda tenho um calcanhar de Aquiles. Eu ainda tenho uma área da minha vida que eu preciso melhorar. Eu ainda tenho algo que eu preciso ajustar na minha vida. Eu ainda tenho algo que precisa ser consertado. Eu preciso ainda rever algum conceito. Preciso melhorar ainda, aqui ou ali. Sabe, é dentro dessa casa que a jovem está. É dentro dessa casa que uma jovem que foi tirada da sua casa, ela é colocada agora. E vai nos ensinar esse texto que sempre haverá, irmãos, situações difíceis. Sempre haverão situações que aparentemente não eram oportunas para frutificar, mas Deus quer mudar o quadro da nossa história para nos fazer frutificar. A casa de Naamã não era a casa desejada para essa mulher estar na situação que ela estava. A casa de Naamã não era a casa desejada para alguém que dissesse: eu quero pregar o evangelho. Beleza, é até legal ir lá para a casa do general, mas em que situação você se encontra dentro da casa desse general? Porque é alguém que foi tirada da sua casa, está dentro da casa de outro com problema. É alguém que de repente disse: eu não estou entendendo por que Deus me colocou aqui, mas se Ele me colocou aqui, é por um propósito. Eu não entendo porque eu faço parte dessa família que não é uma família funcional, não é uma família organizada, não é uma família unida, mas se Deus te colocou dentro dessa família, é porque Ele tem um propósito que você frutifique aí. Eu não sei porque Deus me colocou nesse trabalho, eu não sei porque Deus me colocou tendo como vizinho fulano, ciclano ou beltrano. Eu não sei porque Deus me colocou agora nesse ambiente de trabalho, porque não é um ambiente agradável. Entenda uma coisa: não era agradável para essa jovem estar dentro dessa casa. Não era agradável para essa jovem estar servindo a alguém que não era os seus pais. Não era agradável para essa jovem estar agora amanhecendo em um lar que não é o lar dos seus pais. Mas ainda assim, é o lar oportuno para ela. Ainda assim é um lar que vai nos descrever a narrativa bíblica para nos mostrar. É um lar que de alguma forma, Deus colocou essa jovem aí para que ela pudesse frutificar. Nós precisamos enxergar, irmãos, de uma forma diferente a nossa natureza cristã e a missão que Deus nos deu para frutificarmos. Nós precisamos enxergar de uma forma muito especial o que Deus quer fazer com a gente. Nós precisamos enxergar que qualquer ambiente vai ser um ambiente frutífero se nós entendermos a missão de Deus em nós. Qualquer ambiente é um ambiente propício. Para quem lê, talvez com um olhar aqui de vingança, iria dizer: se eu fui separado da minha casa, da minha família, como é bom poder ver Naamã também separado no dia a dia da sua casa, no tocar nos seus. Porque a gente sabe que pela lepra, Naamã era privado, teria que ser privado. Imagina a jovem dizendo: não sabe de uma coisa, assim como eu também fui privado de poder estar e abraçar os meus pais, que Naamã também seja privado de poder abraçar os seus. Mas não é esse o sentimento que essa jovem demonstra
aqui a partir da narrativa. Não é esse o sentimento que é demonstrado aqui, não. O sentimento dessa jovem é um sentimento de alguém que está preso, porém livre para decidir ser bênção. Eu vou repetir. É alguém que aparentemente está presa, mas que está livre por decidir ser bênção dentro desse ambiente. Tem gente que está preso, não é porque o ambiente, a circunstância o prendeu, mas é porque ele decidiu não ser bênção onde Deus o plantou. Olha, o verso 2 revela que as tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa, presa aquela menina. O texto revela a situação física, geográfica dela. Não é alguém que pode dizer, não, amanhã eu estou indo visitar papai e mamãe, deixa eu voltar para lá. Não é alguém que amanhã diz, olha, sabe de uma coisa, eu vou passear com as minhas amigas e vou ao shopping com elas. Não, não é essa pessoa. É alguém que está agora limitado pela circunstância. Mas tiraram dela a liberdade física, mas não tiraram dela a liberdade espiritual. Tiraram dela a liberdade de poder mover até a sua casa, mas não tiraram dela a liberdade de saber de qual casa ela veio. Sabe, irmãos, a gente precisa mudar o nosso discurso. O nosso discurso não pode ficar limitado ao lugar. Não existe lugar ruim, irmãos, para pregar evangelho. Não existe lugar ruim para alcançar vidas. Eu falo isso muito aos meus colegas pastores. Irmãos, nós precisamos parar com essa ideia aí. E alguns podem dizer, não, pastor, porque o senhor foi nomeado para a Central de Vitória. Deixa para lá, vamos pular essa etapa. Queridos, eu sou nomeado todos os dias para anunciar o reino de Deus. É na rua, é na padaria, é na farmácia, é no carro com Uber, é aonde quer que você estiver, você está sendo chamado, convocado, comissionado, nomeado para executar isso. Quando você perde de vista isso, irmãos, tudo começa a ficar difícil. O problema vai estar na casa, o problema vai estar na circunstância, o problema vai estar na geografia, o problema vai estar que agora você não pode mais levantar da mesma forma que você levantava, o problema vai estar que agora você tem tarefas que você não tinha. Só que a jovem dessa casa não é a jovem que muitos enxergam. Porque alguém que estando cativa, e diz o texto, vai seguindo, dizendo que ficou a serviço da mulher de Naamã. Não foi alguém que apenas ficou cativa, que alguém que perdeu a sua liberdade. Foi alguém que agora também tem que servir a senhores que ela não desejava servir. Mas aí, irmãos, mora e reside a mais bela atitude do coração dessa jovem. Porque se por um lado no coração da mulher de Naamã, do Naamã, é alguém que está servindo a eles, no coração da jovem é alguém que está servindo ao Senhor. Vou repetir isso aqui. Se por um lado no coração de Naamã, da esposa de Naamã, é uma jovem que veio para servir a eles, a atitude dessa jovem me mostra que ela está ali, continua ali, mas é para servir ao Senhor. Porque não se trata daquilo que você faz no dia a dia, mas como o Senhor é visto no que você faz no dia a dia. Não se trata daquilo que você executa no dia a dia, mas o quanto Deus é revelado no seu dia a dia. Porque o Deus revelado no dia a dia é mostrado a partir da vida dessa jovem. Sabe, ela, e nos diz o verso 3,
que um dia a menina então vai dizer à sua senhora. Certamente, irmãos, o que está acontecendo aqui é que ela já presenciou o que estava acontecendo dentro de casa, natural, lógico. Está dentro da casa, está vendo. Naamã não senta na mesma mesa. Entendemos isso por inferência, para comer junto com a família. Naamã não dorme no mesmo quarto que a esposa. Naamã não dá abraço. Naamã não faz nada daquilo. A jovem começa a olhar e fala: ei, eu estou entendendo o ambiente. Eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Sabe, a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais também, para conseguir entender o que está acontecendo no nosso dia a dia. Onde você está caminhando? O que está acontecendo ao seu redor? O que está acontecendo à sua volta? Certamente alguém que quando entra no mesmo ambiente que você e de repente ela começa a desabafar, abrir o coração, é a oportunidade que Deus está te dando para dizer: olha, hoje é o dia. Hoje é o dia. É a oportunidade que eu tenho, é esse. Imagina, irmãos, um dia a menina então vai dizer à senhora dela, um dia ela toma uma decisão. Um dia, não sei quanto tempo havia passado, não sei. O certo é que o texto me mostra que um dia ela disse à senhora dela. Um dia, talvez de repente ela criou coragem e disse: hoje eu preciso mudar o que está acontecendo aqui nessa casa. Hoje eu preciso trabalhar de uma forma diferente. Eu não fui chamada para ser conselheira da minha senhora. Eu fui chamada para servir a minha senhora. Eu não fui chamada para sentar e dar conselhos à minha senhora. Mas hoje eu preciso dar. Sabe, queridos, tem momento que Deus está colocando pessoas do nosso lado. E Deus está querendo te usar como um conselheiro dele. Um conselheiro dela. E vai ser o teu conselho que vai mudar a vida dele ou dela. Vai ser a tua palavra que vai mudar a história. O curso da história dessa família. O curso da história desse lugar. A gente só precisa pegar o time. É agora o momento. O dia é agora. E ela chega para a mulher e diz assim: ah, quem dera meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Quem dera que estivesse lá na presença do profeta em Samaria, porque ele viria curar ele dessa lepra. Sabe, queridos, a fala dessa jovem, ela me revela que quem conhece a terra e o lugar que pertence, sempre dará notícia desse lugar. Você entendeu isso aqui? Você pode glorificar Deus. Quem conhece a terra e o lugar que pertence, sempre dará referência desse lugar. Quem sabe que é do céu, sempre vai dar referência do céu. Quem sabe que é da presença de Deus, sempre dará referência da presença de Deus. Quem sabe que é do lugar de cura, sempre dará referência do lugar de cura. Quem sabe que é do lugar de paz, sempre dará referência do lugar de paz. Quem sabe que é do lugar de Deus, sempre dará referência de Deus. Essa jovem vai dizer: não, quem dera o meu Senhor passasse lá por Samaria. Porque uma passada dele lá por Samaria, ele iria encontrar o profeta de Deus que tem lá naquele lugar. E o profeta de Deus iria curá-lo. Queridos, sabe quando alguém... Eu fico só tentando imaginar essa jovem dando referência de Samaria e do profeta. Que autoridade essa jovem tinha para dizer que o profeta iria curá-lo? Que autoridade essa jovem teria para dizer assim: não, pode ir lá porque lá resolve o problema? Que autoridade essa jovem
teria para isso, irmãos? Ela não era parente do profeta Eliseu, pelo menos o texto não narra nada disso. Ela não tinha família sacerdotal, o texto não narra nada disso. Mas ela tinha consciência do poder de Deus que seria executado, porque alguém de Deus estava representando os céus naquele lugar. Quando você representa o céu, irmão, minha irmã, onde você está, Deus para tudo e ouve e diz assim: eu tenho que manifestar, porque eu tenho embaixadores meus lá na terra. Jesus está dizendo: alguém tomou a posição de embaixador de Cristo, conforme Paulo disse, vós sois embaixadores de Cristo, e eu preciso agora colocar os céus para trabalhar, porque alguém assumiu a posição de embaixador do rei. Alguém decidiu falar em nome do rei, por isso o rei entra em ação. Nós estamos precisando nesse tempo que se levante homens, mulheres com ousadia dentro de salas de universidade para falar em nome do rei. Sabe por que a gente está com medo de tanta coisa ruim que está vindo por aí? Porque infelizmente nós não estamos tomando posição de filhos do rei para falar em nome do rei, para falar em nome do céu aquilo que precisa ser dito. Mas a jovem está dizendo: minha senhora, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, ele iria conhecer o profeta, um homem de Deus, e quando ele estivesse diante desse homem de Deus, esse homem de Deus o curaria. E ela está dizendo: eu sei do lugar que eu vim, eu sei o que acontece naquele lugar. Eu sei o que acontece quando alguém está diante do povo de Deus, buscando Deus da forma correta. Eu sei o que acontece quando uma igreja se levanta em oração. Eu sei o que acontece quando uma igreja se coloca à disposição para frutificar. Eu sei o que acontece. O Wesley disse: dai-me 100 homens que não temam a morte nem ao inferno, e eu abalarei o mundo, nós abalaremos o mundo. Sabe o que o Wesley estava dizendo? Se levantar um grupo de homens que não temam a nada, todo o tempo eles irão apresentar o reino. E onde o reino chega, o inferno sai. Onde o reino chega, as enfermidades saem. Onde o reino chega, tudo muda. Onde o reino chega, tudo acontece. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe, queridos, verso de número 4. Mulher de Naamã bate um papo com Naamã. Naamã, sabe aquela garota? Uma que trouxeram cativa aí, que está servindo, está me servindo. Sim, o que tem? Olha, aquela garota, ela soltou um negócio aí, e aquele troço provocou em mim. Gerou esperança. Irmãos, eu sei, queridos, que quando alguém está desesperado, ele sai doido correndo atrás de qualquer coisa. Mas Naamã sabia que estava em jogo muita coisa também. Ele era um general de guerra. O texto começou dizendo de toda patente e pompa que ele tinha. Quantas pessoas ou tratamentos certamente Naamã ouviu? Hoje, quando você começa a ouvir, ou se não vai para o YouTube, daqui a pouquinho, para quem tem gastrite, aí começa toma isso que é bom. Não, faz isso também que é bom. Não, se você fizer isso também vai resolver. Aí se fizer aquilo outro também vai resolver. Imagina quantos tratamentos certamente Naamã já deveria ter buscado e recorrido. Só que aqui agora é uma fala que chama a atenção, porque a fala daquela jovem chamou a atenção da mulher, que consequentemente sentou com o marido, disse ao marido: olha, aquela garota falou para a gente algo que eu acho que faz sentido. Irmãos, eu fico só tentando imaginar a entonação dessa jovem. Porque se ela chega dizendo assim: minha senhora, queria dizer para a senhora, se eu
eu não queria muito falar, não, a senhora não me pediu para falar nada, não. Mas por que a senhora não tenta ir lá em Samaria? Por que a senhora não tenta falar para meu senhor eu dar um pulinho lá em Samaria, conversar com o profeta? Por que a senhora não tenta fazer isso? Sabe, tem hora que a gente fala com tanto, melhor dizendo, não é tanto não, é sem crédito, melhor dizendo, que a gente não convence ninguém. A gente não está convencendo nem a gente mesmo. Eu já citei isso aqui outras vezes. Mariana, que é do consórcio, aproveite, já fiz o merchan, gente. Se lá na Espanha tinha um ditado que dizia assim: me venda la moto. Ou seja, me convença. Me convença de fato. Deixa eu acreditar nisso que você acredita. Talvez o que está acontecendo é que no processo de frutificação nossa, nem nós mesmos estamos acreditando naquilo que a gente fala mais. É triste dizer isso, mas tem muito crente que parou de acreditar no poder de Deus. Tem muito crente que deixou de orar para Deus curar. Que o Senhor te abençoe, Gisele. Continue sendo sensível a isso que você foi aqui nessa noite. Tem muito crente que está deixando de acreditar no poder de Deus transformador. Ele olha para qualquer problemazinho e diz: não tem mais jeito. Ele olha para um filho que foi problemático e diz para os pais: deixa de lado. Olha para um casamento que está vivendo conflito e fala: separa logo. Olha para um problema que teve dentro da igreja e fala: sai dessa igreja logo. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crentes que nem eles mesmos estão conseguindo acreditar naquilo que eles pregam. Uma geração desacreditada dentro da própria casa. Uma geração que já não tem mais crédito para dizer nada, porque nem ela mesma acredita. Como é que você vai convencer alguém se nem você mesmo acredita? Como é que você vai falar que Deus liberta se nem você mesmo está acreditando nessa libertação? Como é que você vai falar que Deus restaura se nem você mesmo está vivendo essa restauração? Mas eu imagino uma jovem que está dizendo: olha, eu estou aqui, estou presa, estou te servindo, mas vou dizer para a senhora, na minha terra eu conheço o que Deus faz lá. Lá na minha terra o negócio é diferente. Na minha terra não tem negócio de ficar busca médico daqui e da lá, não. Porque lá tem um homem de Deus e ele tem um poder que você não imagina. É um poder que Deus mandou dos céus, liberou sobre a vida dele, porque ele tem representado o reino dos céus. Na minha terra o negócio lá é diferente. Lá é bom demais isso. Sabe, alguém que está falando e imagino a mulher de Naamã falando assim: ó, deixa ele chegar logo em casa. Assim que ele chegar, a primeira coisa que eu vou falar para ele é: olha, arruma logo suas coisas, dá um jeito, mas vai em Samaria, vai lá, busca esse profeta. Busca esse profeta. Sabe, queridos, Naamã também foi convencido pelo discurso da mulher que acreditou no discurso da jovem. Porque quando a mensagem do reino é transmitida da forma correta, ela vai reverberando de coração em coração. Quando a mensagem do evangelho é correta, irmãos, chega junto da mulher que está lá no poço de Jacó e está pegando água, e o Cristo vivo fala com ela, o coração dela se enche, ela deixa aquele negócio de lado e ela corre para Samaria para falar para os seus. Porque o coração está tão cheio que ela quer transmitir a outro. E nos diz a palavra que o povo daquela cidade acreditou nela. Porque todo aquele que vive uma experiência real com Cristo, quando ele compartilha, quando ele transmite, o outro sente o poder de Deus sendo transbordado da vida dele. É por isso que Jesus disse para aquela mulher: olha, aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água será como uma fonte dentro dela que vai jorrando e jorrando.
É aqui que mora o segredo, irmãos. É alguém que está dentro da casa, fora da casa, mas que decide falar da autoridade do lugar que ela conhecia. E aqui, verso de número 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Irmãos, tem hora que tem uns telefones sem fio. É telefone sem fio, né? Que chama aquela brincadeira que você passa, que o troço chega tudo distorcido lá na ponta. É assim ou não é? Mas aqui parece que houve um telefone sem fio aqui dos melhores, irmãos. A jovem fala para a senhora fala, pareceu até a música do Tiririca, né? Eu vou falar para tu falar para ele. Mas ela fala, e aí, olha só, não, falou, foi desse jeito e desse jeito. Falou desse jeitinho. O rei no mesmo momento, olha o que acontece. O rei da Síria responde prontamente: vá, eu enviarei uma carta já ao rei de Israel. Só quem entendeu errado foi o rei, que até então estava tudo certinho. Queridos, a sua frutificação dará testemunho em lugares que você não tem ideia. Você pode glorificar a Deus? A minha e a sua frutificação dará lugar onde nós não temos nem ideia, mas vai dar. Aquela jovem só comentou com a sua senhora, que comenta com o seu senhor, que vai comentar com o rei da Síria, que vai chegar até o rei de Israel. Imagina, irmãos, agora o rei de Israel, é claro que tem todo episódio, ele vai rasgar as vestes, vai ficar lá indignado, porque eu não tenho poder para curá-lo. E aí, imagina, de alguma forma, ainda que a narrativa não transmite isso, chegando lá, depois de tudo aquilo, o profeta Eliseu dizendo assim: quem será que falou para o rei lá da Síria? Quem será que falou para Naamã que eu tenho tal autoridade aqui? Quem será que disse isso para ele? Você já viu que às vezes dá aquela curiosidade da gente, né? Quem é que falou tão bem de mim? Não dá, gente. Vamos ser sinceros. Vocês estão assim, mas eu sei que dá. Ninguém quer falar a verdade, mas eu sei. Ou quando fala assim, ó, falar de você, você já pergunta, quem é que falou? E quando fala falaram é pior ainda, né, irmão? Porque fica no plural. E aí, imagina, irmãos, vamos tentar só imaginar um pouquinho Eliseu se perguntando: quem é, como é que chegou isso? Mas louvado seja Deus, porque ficou alguém para trazer os registros, a narrativa bíblica. Não se preocupou em dar o nome para a jovem. Sabe por quê? Porque o nome dessa jovem pode ser Aline, o nome dessa jovem pode ser Viviane, pode ser o Helf, pode ser a Gisele, pode ser o Guilherme, pode ser a Linéia, pode ser você. Vira para alguém que está do seu lado. Eu não gosto de ficar pedindo isso, não, mas eu vou pedir hoje. Fala, pode ser você. Pode ser você. O texto não narra o nome, e aqui é coisa minha, tá bom, gente? Digo eu, e não Deus. De repente, porque a intenção era que nós lêssemos esse texto, e você se encontrasse dentro desse texto e dizendo: pode ser eu. Posso ser eu. Que outros ouçam de um Deus que eu conheço de verdade. Que outros ouçam de um céu que eu conheço de verdade. Que outros ouçam de um Todo-Poderoso que eu me relaciono com Ele. Que outros ouçam da grandeza de um Deus que eu conheci, que um dia mudou a minha vida.
Que outros ouçam de um Deus que muda a vida de famílias. Que outros ouçam de um Deus que é todo poderoso, que pega a lepra e tira como se estivesse arrancando com uma mão e devolve limpo como nunca foi. Que outros ouçam de um Deus que restaura um lar, como foi o lar de Naamã sendo restaurado. Que outros ouçam que o problema daquela casa foi resolvido porque alguém não estava presa pela circunstância. Que outros ouçam que dentro daquela circunstância Deus levanta uma voz que anuncia um reino. Nós precisamos olhar para este quadro, este panorama e entender que a minha e a sua frutificação dará testemunho em lugares que a gente não imagina, mas que o nome de Deus será glorificado. Não importa se foi 7 vezes, não importa como estava a água, não importa o orgulho de Naamã, nada disso aqui tem importância. O que tem importância é que Deus usou um instrumento dele dentro daquela casa para manifestar o poder dele. O que é mais relevante para a gente é entender que Deus nos coloca em circunstâncias e em situações para sermos agentes do reino de Deus, para sermos embaixadores de Cristo nessa terra. Irmãos, não se lamente, não reclame, apenas agradeça a Deus por aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Sabe, talvez você esteja falando, não, eu queria ir para tal lugar. Não, é onde você está, é que Deus quer te usar. Nesse tempo, no dia de hoje, de repente você veio parar aqui e está dizendo, eu parei de paraquedas, caí de paraquedas. Não caiu de paraquedas, você veio parar justamente no lugar certo, para ouvir a mensagem certa, para agir da forma certa. Vamos colocar de pé nesse momento. Preta labaço, e anda mandava. E eu quero fazer convite nessa noite. Eu sei que você deseja ser usado por Deus e tem sido também. Mas eu quero te convidar para ir um passo a mais. Um passo a mais é saber como atuar em maneiras como essa que aparentemente não era um momento propício. Ser um canal de bênção dentro do ambiente que você tem frequentado. Estratégia nova, diferente. Eu quero te convidar para sair até o teu lugar. E eu quero orar com você nesse altar agora, em nome de Jesus, liberando uma bênção sobre a tua vida. Eu quero te convidar para viver uma noite de ousadia na tua vida. Venha para viver isso nessa noite, irmãos. Nós estamos sendo provocados a isso. Deus deseja realizar uma obra que é muito maior do que nós imaginamos. Mas para isso Ele vai precisar mover a gente. Ele vai precisar misturar a gente onde a gente não estava ainda sendo misturado. Ele vai precisar conectar a gente ainda com pessoas que a gente não estava sendo conectadas. Ele vai precisar estabelecer momentos e situações que você vai falar assim, mas eu não esperava e nem quero vivê-las. Mas Deus vai falar, é aí que eu vou te usar. Eu vou te usar com uma autoridade e uma graça que você ainda não viveu nesse ambiente. Venha, você está crendo nessa palavra? Venha, sai do teu lugar e venha. Venha, nesse momento diante desse altar, nós estamos aqui, e é de uma forma profética para o ano 2025, irmãos. Nós estamos falando isso, porque eu estou crendo, irmãos. Eu creio no que Deus vai fazer em 2025 nesse lugar. Eu creio no que Deus vai fazer em 2025 em nossas vidas. Eu creio, irmãos. Nós vamos ver cura, milagres acontecendo nessa casa. Nós vamos ver salvação de vida. Nós vamos ver ministério sendo estabelecido, irmãos. Nós vamos ver restaurações onde pessoas estavam olhando e estavam dizendo assim, está condenado à morte, mas Deus está mudando. É nesse ambiente que eu estou crendo. É nesse ambiente que nós estamos no altar de Deus. É nesse ambiente. E eu quero te convidar, se você ficou em teu lugar, feche teus olhos, esteja orando.
Eu quero convidar os pastores aqui, esposos, para nós estarmos ministrando sobre a vida dos nossos irmãos. É uma noite diferente nesse lugar. É uma noite especial nesse lugar. É uma noite para um novo de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Que cada vida frutifique. Irmã José, que a sua vida continue frutificando. Que a tua casa, que aquele ambiente seja um ambiente de cura. Seja um ambiente de transformação de vida. Seja um ambiente de restauração. Que o Senhor te dê graça. Que dentro daquela casa a unção de Deus se manifeste. Que o Senhor te dê sabedoria e unção. Te dê lábios proféticos nesse tempo. Que a unção e a graça de Deus se manifeste sobre a tua vida. Vitória, que o Senhor te use com poder e graça. Que o Senhor continue te dotando de capacidade de 12